Ainda dizem que a princesa Isabel, porque ela estava na regência, né, na época que teve o golpe da República, ainda dizem que houve o golpe da República porque a elite escravocrata, né, a elite brasileira ali dos fazendeiros e tudo, não foram indenizados por perderem os escravos, ou seja, ainda tem uma inversão aí que eles se sentiram, os fazendeiros da época, os grandes escravocratas, se sentiram lesados e ajudaram a fazer o golpe porque eles não foram indenizados. Então, além de ser uma questão assim que não foi dados direitos para eles, ainda os outros é que acharam que tinha que ser indenizados. Eu acho que o grande problema da elite, seja lá o que isso quer dizer, esse termo elite, é esse problema que ela tem em achar que ela deve ser indenizada sempre, ela deve receber riquezas com as custas da exploração de outras pessoas. Esse é o grande problema da elite. Entendi. Mas é isso. E foi a questão da República foi um ano depois da abolição da escravidão, né? Ou seja, foi uma coisa em sequência da outra. Sim, e você falou em golpe, é muito interessante. Sim, ou foi um golpe que derrubou a monarquia. Nós tivemos depois o golpe com Vargas. Então há sempre um interesse de manter, né? Depois nós tivemos um outro golpe, né? Sim. E que é polêmico, né? E aí discute-se se foi em 64, se foi em 67, enfim. Mas sim, o Brasil é um país de golpes. É um país, além de um país que tem repetidas vezes as suas riquezas, os seus bens subtraído, aí é um país de golpes. É muito, né? É verdade, uma história. Eu queria saber, professor, porque quando a gente pega o Código Penal, a gente vê muitas leis, muitos artigos que são muito antigos, né? Que já não corresponde muito com o que é a sociedade hoje em dia. Você acha que o Código Penal ele precisa de uma atualização, sei lá, de uma renovação por conta da gente estar mais evoluído do que era antes, né? Com as leis que contém no Código? Poderíamos pensar sim, é sempre importante reformas. Agora, o grande problema, e aí nós voltaríamos àquela questão, o direito ele é sempre construído pela elite, com os interesses, por exemplo, dos bancos, das grandes empresas. Então, enquanto nós perpetuarmos esse sistema em que o que é considerado direito, o que é considerado o que é a construção desse ordenamento, enquanto isso for pautado nos interesses desses grupos, e aí nós poderíamos até fazer um paralelo com a religião. A religião, ela também, as religiões, na verdade, elas também são criadas por determinados grupos. Né? Então, assim como nós temos o crime, nós temos também o pecado. E aí basta nós voltarmos para as ordenações, em que havia inclusive a confusão entre a figura de crime a confusão, e a figura dos países árabes que tem essa questão do suicídio, né? Sim. Nós estávamos falando, tem essa confusão da religião com a lei. Né? Sim, sim. Então há uma relação entre o que é ilícito, o que pode ser considerado crime e o que é considerado pecado. É possível fazer essa comparação. Agora a questão eu acho que é sempre importante nós perguntarmos e aí a gente poderia citar o Kelsen. Ele escreveu vários livros no final da vida dele, do meio para o final, o que é a justiça, a ilusão da justiça. Enfim, no último livro dele ele termina quando ele não consegue definir o que é justiça, né, de uma forma objetiva. Ele termina dizendo, bom, se eu não consigo ou se é impossível definir a justiça, porque o que é justo para mim pode não ser justo para você, pode não ser justo para você, para vocês, né? Então, se nós não podemos definir o que é justiça, vamos ao menos não parar de perguntar o que é, porque a partir do momento que nós paramos e olhamos para o caso e ver, bom, isso é justo,
agir dessa forma é o justo? Se nós não pararmos de perguntar, pelo menos nós teremos uma visão mais crítica em relação a essa justiça. Perfeito. Tem que buscar entender o que é primeiro para depois poder formular. Sim, né? sim. Tá certo. E como é que é o dia a dia de um advogado criminalista? Assim, O pior possível. então, porque parece que não tem repouso, né? Porque de uma hora para outra o cliente pode ligar de noite, de madrugada, tem que ir para presídio. Isso é verdade, porque isso no meio da rodinha dos alunos, não, advogado criminalista tem que acordar 3 horas da manhã, ir pra delegacia. Isso acontece de fato. Em alguns casos depende muito da advocacia. Tem advogados que cuidam mais de crimes patrimoniais, que fazem plantão. Então eu tô agora há quase 10 anos de formado, eu me dou ao luxo de não fazer mais plantões, a não ser em casos muito excepcionais. Tá. Então, por exemplo, eu não vou até uma delegacia de madrugada. Perfeito. Principalmente porque normalmente no dia seguinte eu vou ter aula, então se toda noite ou se em várias noites eu começar a fazer esses plantões, provavelmente isso vai prejudicar a qualidade das aulas, a minha qualidade como professor, se é que ela já não esteja prejudicada. Então isso é uma preocupação minha. Então, principalmente depois que eu comecei as aulas, eu parei um pouco com os plantões. Agora, a delegacia realmente é um ambiente bastante difícil. Bastante difícil. Pesado, assim, né? E o presídio também, tem que ir para presídio, falar com... Alguns advogados vão com uma certa frequência. Como eu falei, os meus clientes, como eles são inocentes, então não tem esse problema do presídio. Em alguns casos até tem, mas a gente resolve isso. Mas brincadeiras à parte, sim, é importante a vivência, é importante o contato do advogado com o cliente, que em alguns casos ele está, como muito bem disse o nosso ex-presidente, sequestrado pelo poder público. Eu adorei essa expressão que ele utilizou. Então as pessoas não são presas, elas são sequestradas pelo poder público. Quando perguntaram para ele sobre a prisão dele, ele falou, né? Eu não fui preso, fui sequestrado pelo poder público. Então agora quando os clientes me ligam e perguntam se ele vai ser preso, eu falei, não, preso claro que não, no máximo vai ser sequestrado pelo poder público.